Vamos lá porque a coisa está fervendo e a qualquer momento a rede social X de Elon Musk pode ser bloqueada a mando do ministro Moraes, e a rede social disse que está aguardando esse bloqueio, e nós estamos vendo que o Elon Musk está agora atrás da Starlink, outra empresa do Elon Musk, para poder aí bloquear os recursos para quitar dívidas do X ou X. E já apareceu a notícia aqui agora de que esse bloqueio de contas da Starlink por Moraes só seria legal em caso de fraude, dizem juristas. Advogado constitucionalista afirma que a ação do ministro do STF poderia colocar o Brasil em um mapa de risco para investidores estrangeiros. São 3 juristas aqui, professores, advogados. Ao jornal O Estado de São Paulo, a professora Eliana Franco Neme, especialista em direito constitucional, explicou que é possível bloquear o patrimônio de uma empresa para quitar dívidas de outra, em casos de desconsideração da personalidade jurídica, que requer comprovação de confusão patrimonial ou fraude. Já Flávio Luiz Yachel, professor de Direito Processual na Universidade de São Paulo, afirmou ao jornal que é necessário verificar a decisão de Moraes para identificar possíveis indícios de fraude. Aspas para ele aqui. Ele deve ter justificado qualquer indício de fraude que justificaria essa decisão. Porém não tem fraude. E o André Marsiglia alertou para o fato de que a ação poderia colocar o Brasil em um mapa de risco para investidores estrangeiros. Aspas, cobrar de uma empresa a dívida de outra fere a livre iniciativa e coloca o Brasil no mapa de risco para investidores estrangeiros, que correm o risco de, ao investirem no país, terem eventuais empresas estrangeiras das quais são sócios atingidas por decisões monocráticas de um único juiz, disse Marsiglia ao Estadão. Mas isso aqui é Brasil. Aqui vale tudo. A caneta do Moraes derruba qualquer tipo de lei, de direito. E, infelizmente, é uma ditadura. Inclusive, Elon Musk respondeu a uma postagem do jornalista Michael Schellenberger, que disse o seguinte: o Brasil parece ser uma democracia, mas não é. O presidente Lula e o ministro do Supremo Moraes estão se preparando para fechar X algumas semanas antes das eleições. Seus atos são ilegais e inconstitucionais. É hora de chamar o Brasil do que ele é, uma ditadura. Que vergonha, hein? Nós brasileiros ouvindo isso lá de fora, mas infelizmente é verdade, isso aqui é uma ditadura. E aí a resposta de Elon Musk, a postagem do jornalista, dizendo aí que o Brasil está sendo controlado por um ditador disfarçado de juiz. E sobre a Starlink, que recebeu o bloqueio de recursos para pagar multa aí de 20 milhões do Twitter, do X ou X, veja isso, decisão de Moraes contra Starlink afeta Forças Armadas e mais de 215 mil clientes. Pois é, a Starlink salva a vida de pessoas, de estudantes em áreas rurais, áreas mais pobres, áreas abertas, mais de mata. Seria uma pena, mas em contrapartida, Starlink vai oferecer internet de graça no Brasil. O anúncio da empresa de Elon Musk ocorre em meio à decisão do Moraes contra o Twitter X. Isso é importante. A Starlink aí fez algumas postagens falando da ação de Moraes, que bloqueou recursos, e que eles vão se empenhar o máximo possível para oferecer o serviço aí para o Brasil. E o bloqueio do Twitter X não é instantâneo em caso de ordem judicial de Moraes. Ministro precisa ordenar a suspensão à Anatel, que então notifica as operadoras de telefonia. É o que eu comentei hoje. O prazo já passou, de 24 horas. Eu não sei o que está tramando Moraes agora. Tá certo? Se vai acionar a Anatel, ou seja, mas a qualquer momento isso pode acontecer. Inclusive, olha, o perfil oficial do X publicou o seguinte: Elon Musk, óbvio, retweetou também. Em breve, esperamos que o ministro Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil. Simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos. Dentre esses opositores estão um senador devidamente eleito e uma jovem de 16 anos, entre outros. Quando tentamos nos defender no tribunal, o ministro ameaçou prender nossa representante legal no Brasil. Mesmo após sua renúncia, ele congelou todas as contas bancárias dela, ou suas contas bancárias. Nossas contestações contra suas ações manifestamente ilegais foram rejeitadas ou ignoradas. Os colegas do ministro Moraes, olha só isso, no Supremo, estão impossibilitados ou não querem enfrentá-lo. Não estamos absolutamente insistindo que outros países tenham as mesmas leis de liberdade de expressão dos Estados Unidos.
A questão fundamental em jogo aqui é que o ministro Moraes exige que violemos as próprias leis do Brasil. Simplesmente não faremos isso. Nos próximos dias, veja, publicaremos todas as exigências ilegais do ministro e todos os documentos judiciais relacionados para fins de transparência. Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo. Ou seja, Musk está falando que as outras plataformas estão agindo, cumprindo ordens ilegais de Moraes. Tudo para fugir de multa, evitar esses problemas todos, quebrando a lei do país. E estão, óbvio. Aos nossos usuários no Brasil e ao redor do mundo, o X continua comprometido em proteger sua liberdade de expressão. Infelizmente, o Brasil vai ser aquele país que vai entrar na lista em que o X não é permitido, é bloqueado. Países como que estão nessa lista: China, Rússia, Coreia do Norte, até então Venezuela também, a mando de Maduro, entre outras democracias? Não, ditaduras. E o Brasil nessa lista, que vergonha. E a última publicação que saiu aqui do Elon Musk, ele compartilha aí uma reportagem da Metrópolis, do portal Metrópolis, que alguém lá nos Estados Unidos compartilhou. Vamos até encerrar o vídeo com essa reportagem. Diz o seguinte aqui no post: a Embaixada dos Estados Unidos está monitorando a situação entre a Suprema Corte e a plataforma X. Enfatizamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. E qual foi a reação aí do Elon Musk a essa reportagem? Traduzindo aqui a postagem do Elon Musk: a expressão de apoio da Embaixada dos Estados Unidos é apreciada. De fato, sem liberdade de expressão, o público não pode expressar seus pensamentos ou saber a verdade da situação, tornando impossível votar com conhecimento preciso. É isso, eu vou ficando por aqui e vou deixar você com essa pequena reportagem aí da Metrópolis, tá certo? Forte abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. A Embaixada dos Estados Unidos está monitorando o embate entre X e Supremo Tribunal Federal. Após enviar uma solicitação de comentário ao Departamento de Estado, o Metrópolis recebeu a resposta da representação brasileira do governo americano. A Embaixada do ZEUA está monitorando a situação entre o Supremo Tribunal Federal e a plataforma X, diz a nota enviada ao Metrópolis. A manifestação prossegue: ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Na solicitação, o Metrópolis também questionou a respeito do congelamento de ativos financeiros da Starlink, empresa do ZEUA e com quadro societário daquele país. A manifestação da representação norte-americana esclareceu que, por política interna, não comenta decisões de tribunais. Debates acerca da liberdade de expressão no Brasil já haviam acontecido no Congresso americano, geralmente sob iniciativa de parlamentares do Partido Republicano. Agora, a resposta da Embaixada Americana indica que a situação também é de interesse do governo daquele país.